Dia, a paz do Senhor Jesus, continuando com as meditações. Me perdoa pela minha voz, eu peguei uma gripe aí forte aí, então tá recuperando ainda. Mas vamos continuar com as meditações. A palavra de Deus, ela tem que continuar. Passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras, não foi no vídeo anterior que nós pregamos, jamais passará. Amém? Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do seu esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lamparinas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. Tardando-se o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, o noivo, saiam ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja como o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, comprai para vós. Tendo ela ido comprado, chegou o esposo. Os que estavam à porta preparada entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Essa parábola aqui de Jesus é muito fantástica, muito linda. Eu aprendi muitas lições estudando muito essa parte aqui, procurando entender, orando, buscando. Jesus começa contando sobre 10 virgens. 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. A Bíblia fala que essas 10 virgens são tudo iguais praticamente ali. São virgens, né? E a Bíblia fala que as loucas, as 5 prudentes, 5 loucas. As loucas tomaram suas lâmpadas. As lâmpadas ali, antigamente, quem é mais velho sabe, tinha que colocar óleo na lâmpada, né? Para iluminar a casa. Então ia alimentando aquele fogo, era uma lamparina. Hoje não precisamos mais disso porque é energia elétrica, mas antigamente tinha que ir colocando o azeite, o óleo ali para manter o fogo, para não apagar. Só que a Bíblia fala que essas loucas, elas levaram as suas lamparinas, mas só que não levaram azeite. A Bíblia fala que as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Isso nos trata, irmão, aqui sobre o Espírito Santo. O azeite aqui representa o Espírito Santo. Para nós andar, irmãos, nesse mundo perdido aqui, esse mundo de trevas, temos que ter azeite, temos que ter o Espírito Santo. Senão nós não vamos sobreviver. Nós não vamos conseguir ver o caminho onde nós estamos pisando. Elas levaram as lâmpadas, as lamparinas, mas elas não levaram azeite. A Bíblia diz que as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas. Havia uma festa de casamento. Elas tinham que esperar ali com as lamparinas acesas para enxergar a hora que o noivo estava vindo. A gente estamos acostumado hoje, irmão, com as cidades toda iluminada, poste, luzes, né? Mas antigamente não tinha nada disso. Era lamparinas, era escuridão. Para você enxergar é difícil. Então aquelas 10 virgens levaram as lâmpadas, mas 5 não levaram azeite. As outras 5 levaram. Elas tinham que esperar o noivo. Assim como nós, irmão, temos que esperar Jesus, temos que estar esperando com as nossas lâmpadas cheias de azeite. E eu pergunto para você nessa manhã aqui, a sua lâmpada tem azeite? Ou o seu fogo já acabou? Ou o fogo que você leva já se apagou? A Bíblia diz no versículo 5, tardando-se o esposo. O esposo veio muito tarde. A Bíblia diz que ele chegou tarde e todas adormeceram. Todas tosquenejaram. Tosquenejar é aquela, né, aquela situação que eu trabalho de madrugada, irmãos. E às vezes você está muito cansado e às vezes eu estou sentado lá e dá aquela pescada, sabe, levanta. Isso é tosquenejar. Só que elas todas tosquenejaram, né, e dormiram. O interessante é que hoje, irmãos, quantas pessoas que têm azeite também estão dormindo.
Quantas pessoas servem a Jesus Cristo, mas estão dormindo, estão totalmente voltadas para as coisas materiais. As 10 dormiram. O interessante é até as que tinham azeite. Porque o esposo demorou, tardou. Para nós, Jesus está demorando. Mas ele não retarda a promessa dele, meus irmãos. Uma hora ele vai voltar. Mas nós temos que estar acordado. Por que eu falo isso? Aqui tem 3 tipos de pessoas aqui nessa parábola. As 10 virgens, né? 5 loucas, 5 prudentes. Só que no versículo 6 é interessante. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Ou seja, à meia-noite tinha alguém acordado. À meia-noite tinha alguém acordado. E essa pessoa estava gritando. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Mas aí eu pergunto para você aqui nessa manhã. Quem que você é dos 3? As virgens loucas, as prudentes ou aquela que está acordada e gritando, aí vem o noivo? Porque tinha alguém acordado anunciando que o noivo estava vindo. E essa pessoa é os mensageiros, missionários, pregadores fiéis da palavra, está anunciando, falando para este mundo que Jesus está voltando, o noivo está chegando. Mas as pessoas estão dormindo. Tem gente que tem azeite, mas está dormindo. Tem gente que não tem azeite, está dormindo. A Bíblia diz todas aquelas virgens, quando ouviu o grito, deve ter acordado daquele susto. Perdão, deve estar acordado naquele susto, né? Saíram, pegaram as suas lamparinas, levantaram-se, prepararam as suas lâmpadas. Tinha alguém gritando e elas acordaram, todas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. As loucas não dão o azeite, precisamos do seu azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando, se apagaram, se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte, a nós e a vós ir diante aos que vendem, comprai para vós. Não, nós não podemos dar seu nosso azeite. Não tem como, irmãos. Não tem como. Todos nós temos que buscar o nosso azeite. Buscar, orar, jejuar, buscar o Senhor. Ter azeite na botija. Não vai dar para mim dar o azeite para o irmão, para a irmã, não dá. Nós temos que buscar o Espírito Santo, porque quando Jesus voltar, nós temos que ter azeite na nossa vida. Temos que ter o azeite, tá transbordando da presença de Deus. E as prudentes falaram assim: vai comprar. Não tem como nós dar o nosso azeite para vocês. Então elas indo comprar, enquanto elas foram comprar, versículo 10, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Enquanto ela estava comprando, ali não era hora de comprar mais. Não é hora de correr atrás de azeite, já foi. Já foi. E elas correram, mas já era tarde demais. As prudentes entraram porque tem azeite. E a Bíblia fala que fechou-se a porta. Entrou para bodas, o noivo chegou, entrou para bodas e fechou a porta. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, por não sabeis o dia e a hora que há de vir o Filho do Homem. Elas correram, compraram, mas o noivo já tinha entrado. Já era tarde demais. Elas chegaram e começaram a bater na porta. Senhor, abre-nos. E ele respondeu: em verdade vos digo, não conheço. A porta da graça vai se fechar, meus irmãos. Estamos, irmãos, caminhando numa apostasia tão terrível que chega a dar medo. Igrejas totalmente desviadas da palavra,
Estão achando que vão bater na porta e Jesus vai conhecer. Assembleia, Deus é amor, universal, a igreja da graça, essas igrejas modernas. Não tem o azeite do Espírito Santo. Não estão preparadas, brincando com o mundo espiritual, brincando com as almas, brincando com a palavra de Deus. E Jesus fala, ó, ele vai falar naquele dia, vão bater na porta, ele vai dizer, verdade vos não conheço. Já imaginou? Elas eram virgens, estavam esperando o noivo, mas não tinha azeite. E essas religiões falsas, essas falsas igrejas, são virgens, estão esperando Jesus, mas não tem o azeite. E foram correr atrás de azeite na hora que já era tarde, não adianta. Quando Jesus voltar e as profecias se cumprir, já é tarde demais. Vai bater na porta e ele vai dizer, não conheço vocês. E ele fala, vigiai, pois. A gripe é terrível, irmãos. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora que há de vir o Filho do Homem. Então ele fala para nós aqui nessa manhã, vigie, meus irmãos. Vigie. Estejam preparados, busque ao Senhor, leia a palavra de Deus, ore. Ore. Busque. Porque o Filho do Homem está vindo. Com grande glória e poder. Amém? Meu Deus do céu, meus irmãos, só o sangue de Jesus na nossa vida. Deus abençoe vocês. Continuaremos amanhã. Paremos em Mateus 25, do versículo 1 ao 13. Todas as dúvidas, irmãos, está na palavra. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.